Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou conversar com Helena Roseta. Helena Roseta prepara-se para deixar o Parlamento ao fim de muitos anos, Helena, e termina com aquilo que lhe pergunto se considera que é a sua chave de ouro, que é uma lei da habitação. Já devia ter existido há muito tempo, é uma lei de bases da habitação, porque nós na habitação fomos tendo vários programas, várias políticas, ou nenhuma, tudo muito disperso e às vezes em conflito. E parecia que depois da Constituição dizer o que é o direito à habitação, tem que haver a lei a dizer como é que isto se concretiza. E foi essa lei. E demorou imenso tempo a chegar a esse ponto. Nós fizemos uma petição, quando eu digo nós, foi um grupo grande de ativistas em 2007, portanto, já há 12 anos, uma petição ao Parlamento para se fazer esta lei. Toda a gente achou muito bem, mas ninguém fez a lei. Quando o António Costa me convidou em 2015 para me candidatar, eu disse, está bem, eu aceito com a condição de ir fazer a lei de bases da habitação. Toda a gente achou que era uma boa caminha. Não era, era mesmo a vontade de fazer. E pronto, e finalmente foi bom. Que a lei vai mudar? Quem não tem casa vai passar a ter casa? A lei não dá casas. Não há nenhum milagre. Não, isso eu expliquei claramente, a lei não dá casas a ninguém. A lei estabelece as regras todas. Primeiro define bem o que é o direito à habitação, não é só uma coisa genérica, tem coisas muito concretas. E depois, a habitação não é só a casa, é o que está à volta. A lei fala, por exemplo, em habitat. Habitat é o que está à volta da casa. Hoje, uma pessoa, se for à procura de casa, não procura só um sítio para viver lá dentro. Procura saber o que se passa à volta. Se tem transportes, se tem jardins, se tem... Como é que funciona? Como é que são os vizinhos? Tudo isso faz parte. E a lei esclarece muito bem esse ponto. E depois tem a parte mais substantiva da lei, é a parte que diz respeito aos deveres do Estado. O que é que o Estado tem que fazer para garantir o tal direito à habitação que está na Constituição. E aí é que desenvolvemos bastante para ver se isto passa a ter uma certa coerência. Houve vários governos, desde o 25 de abril até hoje, uns fizeram mais, outros não fizeram nada e outros fizeram coisas que até correram mal, mas o que não houve foi uma política pública de habitação assumida como tal. E nós achamos que isso é um dever, tem que passar a existir. O que é que vai acontecer? Todos os governos vão ter que apresentar no Parlamento a sua política nacional de habitação, tem que ser aprovada pelo Parlamento e depois tem que apresentar relatórios anuais a dizer o que é que está a conseguir-se e o que é que não está a conseguir. Isto faz uma diferença. Helena, acha que esta lei pode ter alguma influência na questão, por exemplo, do arrendamento? No sentido em que, neste momento, o arrendamento é muito difícil, sobretudo em Lisboa e no Porto. Esta lei pode, de alguma maneira, intervir aí ou não? Ou é uma coisa pode sim, porque o Estado, um dos deveres que o Estado tem, está na Constituição, diz lá, tem que criar um sistema que permita que as rendas sejam compatíveis com o rendimento familiar, coisa que neste momento não existe. E, portanto, o que está na lei de bases é que o Estado tem o dever de regular o mercado. E como é que se regula o mercado? Primeiro, pondo a informação cá fora, que muitas vezes não a temos. Em segundo lugar, produzindo habitação pública, para que haja mais habitação pública. Mais concorrência. E mais oferta, para poder baixar os preços. Depois, incentivando casas a preços controlados, que tenham apoios fiscais, que tenham incentivos para se fazer as casas a valores mais baixos, com valores de renda também mais baixos, com grandes incentivos fiscais, inclusivamente. E depois, finalmente, punindo a especulação, portanto, quando há situações claramente especulativas, elas têm que ser punidas. O grande problema é que nós hoje temos, o grande problema em Portugal é que o preço das casas está a subir muito mais depressa que o rendimento das pessoas. Isso, a coisa de há meia dúzia de anos, nem tanto, começaram a subir, o preço da habitação começou a subir loucamente e o rendimento das pessoas não. E porquê é que isto aconteceu? Porque o que aconteceu foi que há um mercado internacional, global, quer no imobiliário, quer no turismo, que procura imóveis em Portugal para investir, porque os juros na banca não interessam a ninguém, portanto estão a procurar outras soluções, querem imobiliário. Portugal é um país seguro, querem investir aqui, e esses fundos imobiliários têm um poder de compra muito maior que os portugueses. Compram prédios inteiros, não é? Não, compram pacotes de prédios inteiros, como vimos com o caso da Fidelidade, 425 milhões. Depois perguntaram aos inquilinos se queriam o direito de preferência, mas para preferirem tinham que ter 425 milhões de euros, ninguém tem. Portanto, criou-se aqui uma desigualdade brutal, e aí o Estado tem que regular, e pode fazê-lo. Vou dar um exemplo. Nós criámos umas medidas para atrair investimento estrangeiro para Portugal no imobiliário, nomeadamente os vistos gold e as residências, as autorizações para os residentes não habituais. Vêm para cá e, se comprarem imóveis, têm direito a ter nacionalidade ou têm facilidades fiscais. Essas medidas podem ser muito interessantes quando não há investimento nenhum. Quando a gente tem excesso de procura, essas medidas têm que ser
Moderadas. Eu, por exemplo, eu não sou a dizer acabe-se com isto, não digo isso, mas, por exemplo, essas medidas, um visto gold, só deviam ser prometidas naqueles sítios onde faz falta neste momento investimento estrangeiro. Há tantas zonas do interior do país onde era tão bom que houvesse investimento para turismo, para o desenvolvimento local, etc., e não há lá vistos gold nenhum. Pois os vistos gold vêm para Lisboa e para o Porto e arrebentam com o mercado. Portanto, aí o Estado tem que ter mão para regular. E, portanto, essas são as coisas que a Lei de Bases diz. E acha que a Lei de Bases pode fazer esse enquadramento daqui Já o para a faz. frente? Vai fazer. Portanto, a Lei de Bases estabelece os princípios gerais, é uma lei de bases, portanto, não discrimina os pormenores todos, dá os princípios gerais, mas depois tem um prazo de 9 meses. Eu costumo dizer a Lei de Bases é um caderno de encargos para o futuro. Portanto, vamos ter que mudar uma data de leis para se enquadrarem para podermos dar cumprimento aqui. Da Lei de Bases. Mas pela primeira vez temos um conjunto que é coerente. Portanto, todas as políticas metidas no mesmo saco. Helena Roseta, no próximo dia 6 de outubro vamos ter eleições legislativas. A Helena vota no Círculo de Lisboa. Tem algum dilema relativamente ao seu voto no dia 6 de outubro? Não tenho, nunca tive. Voto em consciência, quando lá chegar logo verei, mas voto em consciência sem qualquer problema. Eu faço esta pergunta porque a sua filha, a Filipa Roseta, vai ser cabeça de lista pelo PSD, que não é, neste momento, o seu partido. Não, desejo a maior sorte à minha filha Filipa Roseta, como é evidente, mas ela faz o seu caminho, eu faço o meu, sempre assim foi. Lá em casa, muitas vezes, com o meu marido, ele tinha uma posição mais próxima do PSD, aliás, do PSD mesmo, e eu saí, estive apoiando o Mário Soares e não o Freitas do Amaral, etc., fiz um caminho diferente. E lembro-me das minhas filhas serem pequenas e as pessoas perguntarem, então lá em casa vocês discutem muito, então como é que é isso com o pai e com a mãe? E elas respondiam muito calmamente, não há problema nenhum, ganhamos sempre, ou ganha o pai ou ganha a mãe. Portanto, bem vê. Portanto, as pessoas são livres, as minhas filhas foram educadas para serem livres. E eu quero que elas sejam livres e felizes. Mais nada. Mas não tem aquela sensação de estar um pouco dividida entre a fidelidade familiar e uma simpatia partidária? Não há fidelidades nestas coisas, há convicções, há opções, cada pessoa tem que fazer as suas. Eu sei que farei as minhas, tenho-as feito ao longo da vida e até tenho dado público testemunho disso e assim continuarei a ser. Ficou feliz pela sua filha ir para a política? Não, ouça, não? A minha filha Filipa já estava a fazer... Já era vereadora em Cascais. E antes disso já se tinha envolvido no movimento das mulheres sociais-democratas, já tinha participado em muitas reuniões do PSD, portanto, e meteu-se na política por razões que ela explicará e que ela entendeu que era a altura. Tem uma carreira para trás dela, tem um doutoramento feito em Inglaterra, é professora na universidade, portanto é premiada na arquitetura, coisa que eu nunca fui nem serei. Não é apenas a filha de Helena Roseta? Não, a Filipa tem o seu percurso. Tem o seu percurso. E, portanto, agora é a vez dela e dos outros todos, não só dela. E, coincidentemente, a Helena não vai ser candidata ao Parlamento. Eu, quando disse ao António Costa que não queria ser candidata, não sabia da circunstância da minha filha Filipa. Mas disse porque entendi que há um tempo para tudo na vida, não é? Há um tempo para tudo na vida. Eu comecei cedo no Parlamento, tinha 27 anos, quando fui para a Constituinte. É das últimas deputadas? A única neste momento. É a única neste momento que foi também... Que fui Constituinte. Mas depois fui várias coisas pelo meio, fiz outras coisas, entrei, saí, etc. E agora entendi, eu vou fazer 72 anos, portanto acho que já é a altura de ter direito a fazer aquilo que eu quero fazer neste momento. E o que eu quero fazer neste momento agora é continuar a intervir e a ajudar as pessoas que eu gosto de ajudar a nível dos bairros que têm mais problemas e da população que ainda não tem habitação. Esse é o sonho da minha vida e não está cumprido, porque ainda continua a haver muita gente que não tem habitação. Condigna. Ainda só sobre a sua filha, na sua decisão de sair não houve, portanto, aquela questão de saber 2 Rosetas no Parlamento seria... Não, desculpe, foi separado. A carta escrita ao António Costa foi anterior. E depois a Filipa disse, mamãe, vai sair, amanhã nos parece isto assim, olha, parabéns, boa sorte. Tranquilo. Muito bem. E para si, então, estou a depender das suas palavras, que é tão, do seu ponto de vista, a Filipa faz o seu caminho, se fosse a política é a política, se fosse outra coisa era outra coisa. É o caminho que ela entender, aliás, tenho mais 2 filhas que também são ativistas nas suas áreas e, portanto, as pessoas têm que intervir, têm que se envolver e cada uma sabe até que ponto é que se quer envolver. Uhum. A Helena vem de uma família grande, eram vários irmãos, 7 ou 8, não é? Somos 8. 8 irmãos. Felizmente todos vivos. Felizmente todos vivos. Como é que foi a sua infância, Helena? Foi uma infância muito divertida, muito animada, com muita gente, com sempre muita gente lá em casa. Além de nós 8, os meus pais tinham sempre um quarto de hóspedes, havia sempre gente a passar lá. Havia sempre lugar para mais um? Sempre. Havia sempre lugar à mesa para mais um.
Mesmo quando os meus pais tiveram dificuldades económicas, a uma certa altura o meu pai esteve desempregado, a minha mãe não trabalhava, isso não afetou esta disponibilidade e esta abertura que havia sempre lá em casa para todos. E eu acho que as famílias grandes acabam por são um fator de felicidade. São um fator de felicidade. Para mim tem sido um fator de felicidade. Aqui já nem é bem uma família, é uma tribo, porque agora com as várias gerações, não é? Era o meu pai, depois eu já tenho netos, o meu pai ainda viu vários bisnetos vivos, e portanto, agora já são os descendentes só do lado do meu pai, com maridos e mulheres e filhos e netos e aquilo tudo, já são mais de 90 pessoas. Portanto, é verdadeiramente uma tribo. E fazem Tem encontros... vários pontos do mundo, portanto, nem sequer nos podemos encontrar muitas vezes. Tem lá os seus, enfim, Instagrams, WhatsApps, esses programas todos para se irem pondo ao corrente uns dos outros. Estão sempre a nascer mais rebentos. E eu acho que isto é bom. Quando a família cresce é bom sinal, dizia sempre a minha mãe. E eu acho que assim é. E nessa infância, os seus pais tinham uma atitude mais liberal, conservadora? Como é que era? Os meus pais eram muito conservadores. Muito conservadores. Pai com a minha mãe. O meu pai, aliás, esteve de regras. Não só regras. O meu pai esteve ligado. Os meus pais são da geração que viveu a Segunda Guerra, que Portugal não participou, ou por outra não esteve diretamente envolvido. E os meus pais tinham, sobretudo o meu pai, tinha muito respeito pelo Salazar e porque ele tinha feito por Portugal, portanto tinha uma posição totalmente oposta à minha, mas era uma pessoa que nos ensinou a todos os filhos, duas coisas, uma retidão muito grande, era uma pessoa muito reta, e a questão do interesse público. Isso o meu pai sempre nos passou, não nos passou a menção da democracia, isso não, mas a questão do interesse público, de termos que ser limpos, corretos, trabalhar e respeitar o interesse público, o interesse geral, isso foi uma coisa que herdámos todos do meu pai. A minha mãe era diferente. A minha mãe era doméstica, era uma pessoa muito inteligente, muito generosa, envolveu-se muito nas coisas, nas obras sociais da igreja. Com isso, ia-se trabalhar muito com bairros pobres, ali na zona onde nós morávamos, no Estoril. Talvez eu tenha herdado esse lado da minha mãe, de gostar de trabalhar com esses bairros e de criar grandes amizades com pessoas nesses bairros, como ela criou. Mas a minha mãe tinha um elevadíssimo sentido da injustiça, embora fosse muito conservadora, é engraçado, mas tinha um elevadíssimo sentido da injustiça, instintivo, e portanto ficava possessa. Não pactuava com isso, não é? Ficava possessa quando via, por exemplo, as amigas dela ali no Estoril gastarem imenso dinheiro em roupas e coisas, e ela a saber que pessoas ali tão perto viviam mal e passavam mal, e arralhava. E isso manifestava-se em ralhar? Sim, arralhava com elas, ou dizia, filha, tens que me dar dinheiro para ajudar não sei quem, porque é uma vergonha, tens isto, tens isto, dás um vestido, vendes um vestido, tens que nos ajudar. Fazia isto e as pessoas respeitavam. Não é? E não era uma atitude muito comum, não é? Não era nada comum. Comum. Quando ela morreu, o prior lá da igreja de Estoril, veio muita gente ao funeral que nós não conhecíamos, que eram as pessoas que ela ajudava e apoiava e com quem trabalhava. Há sempre um lado secreto das pessoas que nós não conhecemos, e se calhar quando as pessoas morrem nós começamos a perceber que as pessoas tinham um lado secreto da vida delas que nós desconhecíamos completamente. Não desconhecíamos completamente, mas desconhecíamos em grande parte. E eu recordo-me do prior do Estoril ter dito sobre a minha mãe uma coisa extraordinária. A minha mãe chamava-se Maria do Amparo, e o prior disse isto quando ela morreu. A senhora Dona Maria do Amparo foi expropriada em vida por utilidade pública. Foi expropriada em vida por utilidade pública, o que era rigorosamente verdade. Minha mãe era a pessoa mais despojada deste mundo e dava tudo o que tinha. É verdade que no funeral dela houve uma comunidade cigana que esteve lá presente? É verdade. Ela apoiava-os muito, e nós até nos assustámos, porque apareceu assim um grupo grande. Naquela altura falava-se em roubos nos velórios, nós assustámos um bocado. Mas não, estavam por amizade. Não, e fizeram ali o luto, nós até nos afastámos e tiveram ali a carpir e com aqueles, enfim, com os rituais que são, entre eles entenderam, próprios, com crianças de colo e tudo. Foi um momento muito comovente. Muito comovente, e são estas coisas. Nós não conhecemos as pessoas que julgamos que conhecemos. E depois, em determinados momentos, isso surge, não é? É. E voltando a esse tempo mais da infância e 8 pessoas à mesa, mais os pais, mais os amigos, havia regras, por exemplo, a hora que se almoçava, a hora que se jantava, eram regras sagradas, eram regras até lhe digo mais. Quando éramos mais pequenos nem sequer comíamos à mesa, portanto nós só passávamos a comer à mesa dos grandes, como nós dizíamos, depois de fazermos a 4ª classe. Até a 4ª classe os meninos comiam separadamente noutro sítio. Depois, a outra regra, que para falar também,
pouco e nunca todos ao mesmo tempo. Depois, a partir de uma certa altura, já ninguém cumpria as regras, porque depois, como adolescentes... E todos tinham opinião, não é? Sempre. Tudo muito opinativo, tudo a falar muito alto e, portanto, isso não se conseguia cumprir. Mas havia regras, sobretudo, de respeito e de... Sobretudo esta coisa de respeito que vivemos numa casa onde estamos todos. Portanto, é preciso ter noção dos outros, não é? É preciso respeitar o espaço, é preciso respeitar as rotinas de cada um, é preciso respeitar... A minha mãe era hipermaníaca com a arrumação. Isso até era demais. Mas, na verdade, é necessário, quando há muita gente numa casa, que haja algumas regras de arrumação, porque senão ninguém se entende. Senão pode ser o caos, não é? É um caos. E as rotinas de arrumação implicam muito com o dia-a-dia das pessoas. Da arrumação ou da desarrumação implicam muito com o dia-a-dia das pessoas. A Helena começa a ler antes de ir para a escola primária? Aprende a ler? Uma das minhas irmãs diz-me isso, mas eu não tenho memória disso. Eu tenho ideia que comecei a ler antes de ir para a escola primária, mas uma das minhas irmãs disse há tempos que eu tinha começado a ler aos 3 anos, não tenho ideia nenhuma disso, acho que ela está a exagerar, não. Mas talvez aos 5 ou isso, mas quer dizer, nós, vamos lá ver, na minha geração, os miúdos que conseguiram entrar no jardim infantil eram muito poucos, aliás, havia poucos. E ainda estamos em 2019 e nem todos ainda conseguem entrar. Nessa altura havia poucos jardins infantis. As grandes educadoras que criaram jardins infantis em Portugal foi a Mitza e a Maria Ulrich. E criaram as suas escolas. Nós andávamos na escola da Mitza, havia a escola da Maria Ulrich, não havia muitas mais. E, portanto, eu tive o privilégio, por razões da minha mãe conhecer aquela senhora, de poder ter acesso a jardim infantil a partir dos 3 anos e, portanto, aprendi muita coisa muito pequenina e isso é um privilégio. Sim. E é verdade que a sua avó, que também se chamava Helena? A avó materna. A avó materna referia-se assim como a minha pequena Einstein. Também acho que é um exagero, não me lembro nada. Não se lembra? Não me lembro nada. Lembro-me da minha avó me chamar outra coisa. Eu tinha muito mau gênio. Portanto, tinha muito mau gênio. Hoje sou mais calma e mais paciente, mas era muito impaciente. E tinha mau gênio, tinha crise de mau gênio. Mas desde miúda? Sim. E mesmo já crescida. A última assim, crise de mau gênio tive com a minha mãe, já devia ter uns meus 13, 14 anos. E levei um bom par de estalos, porque foi mesmo uma gritaria, quer dizer, foi um disparate. Bati com a porta com toda a força e a minha mãe zangou-se comigo. E tinha razão. Mas por causa disso a minha avó não me lembro dela me chamar Einstein, mas lembro-me dela me chamar o meu leãozinho. Isso lembro-me dela chamar. Eu pensei que isso também teve a ver muito com os seus resultados na escola, que eram muito bons, não é? Nunca liguei muito a isso, está a ver? Nunca liguei muito a isso porque, vamos lá ver, a tal coisa do meu pai nos passar a todos a ideia que nós temos deveres para cumprir. Temos deveres para cumprir. A gente aparecia lá em casa com boas notas e os meus pais achavam normal. Achavam que era a sua obrigação? Era a nossa obrigação. O meu pai trabalhava, ganhava para todos nós. A minha mãe tomava conta daquilo tudo. E o nosso dever era apresentar e ser bons alunos. Exatamente. Se trouxéssemos uma nota um bocadinho mais baixa é que ficavam desiludidíssimos. E, portanto, nunca valorizou muito. Nessa altura, iam no verão muito à praia da Azarujinha. Na Azarujinha, no Estoril. E como é que era esse ambiente? Era um ambiente... Passavam o dia lá? Passámos o dia na praia. Era um ambiente... Aquilo, várias famílias, todas muito grandes, que moravam numa zona muito específica de São João de Estoril, que é chamada O Beco. E havia ali 4 ou 5 famílias, uma tinha 9 filhos, outra tinha 11, outra tinha 8, e, portanto, a uma certa altura, só 3 ou 4 famílias éramos na praia. Éramos dezenas de miúdos na praia. A praia era pequena, aliás, ainda é mais pequena hoje, porque foi perdendo areia ao longo do tempo, e era uma praia bastante reservada, e, portanto, a memória que nós temos, penso que qualquer criança, as memórias principais que tem são das férias grandes, não é? E nessa altura as férias eram mesmo grandes. E, portanto, era Passavam 3 semanas na praia. 3 semanas? 3 semanas, não, 3 meses. 3 meses. Quando vinham as chuvas de outubro já estávamos furiosos porque já tínhamos que acabar porque ainda queríamos continuar na praia. E havia um ambiente entre todos? Iam à casa uns dos outros? Sim, passávamos a vida em casa uns dos outros. Aliás, passávamos a vida em casa uns, as tardes todas se passavam. Não havia as televisões, não havia isto que há agora. Íamos não havia ao cinema. Telefones, não é? Íamos ao cinema. Havia os bombeiros voluntários do Estoril passavam filmes ao ar livre, com um frio desgraçado à noite no Estoril. Lá íamos nós com umas mantas assistir às cowboyadas, portanto, era ao cinema. E fora isso havia pouco mais. Portanto, nós entretínhamos em casa uns dos outros, nas brincadeiras, e andar de bicicleta. Eu passei a minha infância em cima de uma bicicleta. Acho mesmo que o meu objeto mais importante era a bicicleta. Era a sua bicicleta, que era encarnada.
Que teve a partir logo quarta classe. Da quarta classe? A terceira classe tínhamos o relógio, a quarta classe a bicicleta. Era a quarta classe. Portanto, as bicicletas iam crescendo lá em casa. Primeiro uma, a nessa altura havia 8. Tínhamos mesmo um estacionamento de bicicletas. Tínhamos um estacionamento para as bicicletas. Só para as bicicletas. Os meus irmãos tinham umas rallies que eram fantásticas. A minha era menina, portanto, não era tão boa, mas era encarnada. E era uma cor que gostava? Adorava. Ainda hoje a Helena anda da bicicleta, há fotografias suas há pouco tempo. Ando agora menos, porque eu mudei, eu morava na 24 de Julho, que é na zona ribeirinha de Lisboa. E, portanto, trabalhava na Câmara no tempo? Sim, e permitia-me fazer todos os dias aquele percurso ribeirinho e plano. Agora moro ali perto do Rato, na Rua de São Bento. A Rua de São Bento não é muito fácil, amigável para as bicicletas. Já me dizem, andas numa elétrica e tal, mas também não tem piada, quer dizer, o que tem piada é a bicicleta propriamente dita. A Helena depois, mais tarde, vai para a arquitetura. E a arquitetura surge como? Pelo seu gosto pelo desenho, por exemplo? Muito gosto pelo desenho e muito o problema, já nessa altura, a sensibilidade dos bairros pobres e a necessidade de fazer qualquer coisa, e os arquitetos é que têm que encontrar soluções para isto. Primeiro tinha feito, nós na altura as linhas do secundário permitiam escolher ciências ou letras, eu tinha escolhido ciências, tinha aquilo feito, e depois de repente no verão disse, não, eu vou mudar, eu vou para a arquitetura. Tive que fazer umas cadeiras extra, fiz a admissão, tínhamos que fazer a admissão, entrei e recordo-me, numa das, não sei se no primeiro ou no segundo ano, mas logo no princípio de curso, tivemos como professor o Nuno Portas, que é uma pessoa a quem eu devo muito, porque aprendi muito com o Nuno Portas, é uma pessoa que eu respeito imenso e que me ensinou muito, muito daquilo que eu sei. E o Nuno Portas, no primeira aula, perguntava aos meninos todos porquê é que veio para a arquitetura. Uns diziam porque o meu pai é arquiteto, outros gostavam muito de desenhar, ou porque não sei o quê, eu gosto de fazer casas, cada um disse a sua coisa. Quando chegou a mim, isto agora é de uma presunção infinita, mas foi o que eu disse, eu vim para a arquitetura porque eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. Isso é extraordinário, não é? Nada menos que isto, quer dizer, qual resolver o problema? Quer dizer, tenho 71 anos e ainda não resolvi o problema da habitação em Portugal nem nos arredores. Quer dizer, estou a ver se consigo resolver o problema da habitação de algumas famílias. Todo, ainda está à volta do mesmo problema, não é? Estou, porque não está resolvido. Quer dizer, não tinha aquela, não digo ambição, mas aquela vontade de fazer prédios, casas, não, que marcassem, que dissessem, este disso. é o prédio da arquiteta. Não, nada disso. Nunca tive esse... Nada disso. Eu sempre fui arquiteta a pé descalço. As minhas coroas de glória foi trabalhar em bairros, na altura até bairros de lata, depois bairros clandestinos, bairros informais, hoje chamam-se bairros precários, chame-lhe o que quiser, mas essas pessoas precisam de apoio para conseguirem ter a sua habitação em condições condignas. E o que acontece em Portugal... Helena, desde portanto, os 18, 19 anos, que na altura em que entrei para a faculdade, já tinha muito interiorizado essa noção? Tinha, porque depois dá-se, logo pouco tempo depois, dá-se o episódio das inundações, das cheias, de 1967. 1967, tinha 20 anos. Eu tinha 19 anos, quando se deram as cheias. Portanto, eu nasci em 47, em 67 tinha 19 anos. Sim. Não, eu só nasci em dezembro. As cheias são em novembro e as cheias foram um choque brutal. Porque numa noite choveu muito e depois nós de repente percebemos que aquilo era uma tragédia porque começámos a ver carros bombeiros por todo lado. Depois, nos dias seguintes, contacto dos estudantes uns com os outros, morreram 500 pessoas numa noite. Isso é extraordinário, 500 pessoas numa noite à volta da cidade de Lisboa. E sobretudo tinham a ver com as condições em que viviam. Com as condições em que elas viviam. E repare, havia censura. Portanto, a informação não era conhecida. A uma certa altura, a censura deu ordens aos jornais, não há mais mortos. Já iam nos 200 e tal e acabou. Os jornais não podiam dizer quantos mortos é que havia. Os estudantes organizaram-se, sobretudo a partir do Instituto Superior Técnico, mas também os de Medicina, os de Arquitetura também, organizaram-se em brigadas para ir trabalhar para aqueles sítios e nós víamos os caixões a passar. Como é que é possível? E aí... Então ainda mais se reforça a dizer isto não pode continuar. E já não é só o problema da habitação, é o urbanismo, é o território, é a desorganização do território. Eu lembro-me que nessa altura fui fazer uma entrevista ao Gonçalo Ribeiro Teles e ao Nuno Portas. E fui fazer a entrevista. E de facto o que qualquer um deles disse, mas sobretudo estou-me a lembrar agora do Gonçalo, que é outra pessoa também que é uma grande referência para mim. O Gonçalo Ribeiro Teles faz uma entrevista em 67 a explicar porque é que morreram 500 pessoas à volta de Lisboa e não morreu nenhuma na cidade. Por causa do desordenamento do território, por causa da ocupação dos vales, por causa das linhas de água das ribeiras estarem ocupadas. Enfim, ele explica aquilo tudo. Mas esses conceitos demoraram muito a ser percebidos pelas pessoas, não é? Demoraram muito a ser percebidos, mas a realidade estava ali. E eu lembro-me que na altura o Gonçalo Ribeiro Teles era um homem já da oposição, o Nuno também.
Nuno Portas. Eu trabalhei na altura no ateliê do Teutónio Pereira, que aliás passava a vida preso, outra grande referência minha. Pessoas que me ensinaram muitíssimo, tiveram a coragem de falar quando era difícil falar e quando era perigoso falar, tiveram a coragem de lutar nessa altura. E de colocar conceitos que eram novos, não é? Que não eram pioneiros, muito habituais ou pioneiros, exatamente. Completamente pioneiros. Tão pioneiros que quando se dá o 25 de Abril e o Nuno Portas é chamado para ir para o Governo, para a Secretaria de Estado da Habitação, eu trabalhava com ele nessa altura no Laboratório de Engenharia Civil, ele é chamado para a Secretaria de Estado e criou um programa que ainda hoje as pessoas falam, com alguma nostalgia, um programa completamente pioneiro chamado Serviço de Apoio Ambulatório Local, que era um programa com equipas técnicas pagas pelo Estado, com estudantes, com financiamento do Estado ou das autarquias e quem fazia depois, o objeto do programa era acabar com os bairros de barracas, a trabalhar com as próprias populações. E, portanto, é a primeira vez em Portugal que se fazem programas, como hoje se diz, participativos. Sim. Começaram as associações de moradores, eram as associações de moradores que explicavam aos arquitetos o que é que queriam. O Cisa Vieira conta histórias maravilhosas, e todos eles dessa geração. O bairro em Évora, por exemplo, sim, não é? Esse já é posterior, mas os primeiros, estes do Sal, histórias maravilhosas em que o arquiteto ia lá para o bairro, para a reunião dos moradores, em que começava a dizer o que é que ia fazer, e os moradores diziam, nem penso nisso, não é isso que a gente quer. E, portanto, foi uma experiência muito pioneira, depois ela acabou por foi interrompida, mas deixou-nos essa lição, participação e democracia, duas coisas importantes na minha vida. E depois demorou tanto tempo este processo de acabar com as barracas, não é? Demorou porque... Neste momento, qual é a situação, Helena? Não, Vítor, em relação a esse programa de acabar com as barracas, acabou também de uma maneira muito extraordinária. O Mário Soares era o Presidente da República. Quando fez aquela presidência aberta. Exatamente, a presidência aberta aqui na área metropolitana de Lisboa. E ele chamou algumas pessoas, entre as quais o Ribeiro Teles e eu e outros, e nós dissemos, você tem que mostrar o que se está a passar nestes bairros, que esta gente vive muito mal e isto não pode continuar, é preciso um programa público. E já estávamos nos anos 90, não é? No início dos anos 90. Já 92. Isto tem que acabar, não pode ser. Havia muita resistência do Governo, era o Governo Cavaco Silva, com o Ferreira do Amaral Ministro, muita resistência do Governo em pôr dinheiro na habitação pública, porque achavam que a habitação, o mercado é que resolvia. Mas o Mário Soares, na presença aberta, faz uma volta com os jornalistas todos atrás, a mostrar o que se passava à volta de Lisboa, que criou uma tal pressão sobre o Governo, que o Governo acaba por fazer o programa especial de realojamento, que permitiu, depois, durante 10 anos, a erradicação das barracas. E, portanto, em Lisboa, Porto, área metropolitana, desapareceram. Mas hoje ainda há núcleos de... Temos núcleos, temos situações diferentes, mas temos, sobretudo, uma coisa que ainda não está resolvida, muito longe de estar resolvida, que o que nós chamamos núcleo... tem um nome muito extraordinário. Áreas urbanas de génese ilegal. Sim. São chamados antigos bairros clandestinos. Antigamente chamavam-se bairros clandestinos. Depois fez-se uma lei nos anos 90 para mudar o nome, porque eles não gostavam que se chamassem clandestinos e estavam cheios de razão, porque a gente vê os bairros à luz do dia, não é? Não são escondidos. Sim. O que é que são esses bairros? São pessoas que, como o Estado não lhes resolveu o problema, fizeram elas. Com o seu esforço e enfim, muitas vezes até em autoconstrução, outras vezes com o apoio dos vizinhos que construíram. Desses bairros, Augis, nós temos 1.700 só na área metropolitana de Lisboa. E desses 1.700, só cerca de 30% é que estão a ser regularizados. Os outros não estão. Portanto, nós temos uma quantidade enorme de bairros. De vez em quando aparecem notícias. Exato. Da Quinta da Laje, daqui e dali. Porque são bairros que não têm condições para ser regularizados, não houve processo de regularização, mas as pessoas gastaram dinheiro lá. Exato. Investiram o que tinham e o que não tinham. Fizeram lá a sua vida, não é? Eu chamei aqui há tempos um arquiteto brasileiro, Manuel Ribeiro, uma grande figura, que trabalhou muito em favelas no Brasil e agora está a trabalhar para o governo de Cabo Verde, para os bairros informais de Cabo Verde, são muito parecidos com estes nossos bairros. E ele diz, não, mas é muito mais barato requalificar estes bairros do que estar a pensar que vão todos deitar-se abaixo. Tudo e fazer tudo novo, não é? É um disparate e, além disso, estão a deitar... uma ligação, provavelmente, das pessoas fora, aos lugares, não é? E a economia, e o que as pessoas ali gastaram. Sim. O esforço que as pessoas fazem para ter a sua casa, para conseguir construir a sua casa, para fazer o saneamento, para pôr a luz. Portanto, há aqui uma energia que as pessoas puseram para resolver o problema, que não é para desperdiçar, não pode ser desperdiçado. É uma das minhas prioridades, agora que saio da Assembleia da República, é ir trabalhar com estes bairros. Porque... Ainda continua com essa missão, não é? Não, claro que sim, claro que sim. Uma missão de vida. Houve uma lei para regularizar, mas a lei é muito complicada, a coisa não está a correr. Há muita gente à espera de poder ter a oportunidade de ver regularizada uma situação. Alguns casos têm 50, 60, 70 anos, já não são os próprios, já são os filhos.
e aquilo continua com a ameaça de a todo momento o município dizer vai abaixo. Onde esses casos existem mais, assim, em termos de dimensão? Sobretudo quais são as câmaras? Sobretudo na área metropolitana de Lisboa, mas os concelhos todos à volta de Lisboa, não é só... Na cidade de Lisboa já há muito poucos. É Amadora, à volta de Lisboa. Sim, também na margem sul. Sim, Cascais ainda há alguns, na margem sul também, bastantes. Loures, portanto, Odivelas, enfim, há todo um espalhar. Porquê? O que é que aconteceu? Quando os preços começaram a subir em Lisboa, as pessoas começaram a sair para um bocadinho mais longe. E nessa altura, nos anos 70, mesmo antes de 25 de abril, a legislação permitia fazer loteamentos. Portanto, o que é que aconteceu? Apareceram os senhores clandestinos completamente, os grandes empresários desta coisa. Compravam uma quinta, dividiam e vendiam em aves. E as pessoas compravam, convencidas que estavam a comprar um terreno. Eles às vezes até punham tableta para construção, só que aquilo não estava legalizado. Sim. Pronto. E, portanto, há muitas situações dessas hoje, sobretudo, como lhe digo, na área metropolitana de Lisboa, alguma coisa, mas no Porto a situação é diferente. O problema que temos no Porto, há problemas, alguma precariedade, mas o problema que temos no Porto é um problema ainda também não resolvido, que é o problema das ilhas. Que é um problema também muito interessante e que também tem solução participativa, pequena escala, trabalhar com as pessoas, e é possível resolver, mas está lá. E depois temos outras situações que me preocupam muito, e fala-se muito pouco disto, que são núcleos precários espalhados um pouco por todo o país, pequenos, muitas vezes de comunidades ciganas ou comunidades, enfim, relativamente marginais. Neste momento temos, por exemplo, os trabalhadores que vêm de países do leste ou do norte da África trabalhar para a agricultura no Alentejo, e que estão a viver em condições inacreditáveis, em contentores. De qualquer maneira, não há habitação para aquela gente. Portanto, são situações que estão aí. São novos problemas, esses já são novos problemas. Esses são novos problemas. E há os problemas antigos. Portanto, eu costumo dizer, a questão da habitação nunca está fechada. Helena, a sua missão não está terminada. Vai deixar o Parlamento, mas a sua missão não está terminada. Não é a minha missão, quer-se dizer. A sua missão, no sentido de que foi sempre uma coisa que a mobilizou ao longo da sua vida política. Você não pode hoje estar a viver no século XXI e estar a falar com uma pessoa que está na sua frente, que me diz que não tem água em casa, que não tem eletricidade, que o filho não pode ter um telemóvel porque não tem eletricidade para carregar o telemóvel, que não pode abrir um computador porque só se for ligar no automóvel. Quer dizer, isto não é normal, estamos no século XXI. Portanto, continuamos a ter situações, o bairro da Torre, aqui em Loures, há 3 anos que está sem luz. E isto é uma coisa que normalmente tende-se a fechar os olhos, não é? Não querer saber. É um bocadinho esconder e tal. Esconder enquanto não se fala muito. Está tudo a correr mais ou menos e tal. Agora, isto é um problema real. Temos também o problema das pessoas de classe média que não conseguem aceder à habitação, sobretudo jovens, isso é um problema também grave. Tem sido muito referido. Mas esse é mais falado. Esse é mais falado. Este problema... Esse problema está muito escondido do debate. E depois nós vamos lá a estes bairros e depois nós vemos quem é que mora nestes bairros. É sobretudo ou a população cigana ou a população negra, portuguesinhos, completamente portugueses, mas negros, e depois dizem que não há racismo em Portugal, quer-se dizer. Então, porquê é que eles têm umas condições de habitação diferentes do resto da população? Isto não está batendo certo. E, portanto, é mais fácil dizer que não se é racista, mas depois na prática não se faz nada. Não é? O problema está lá. O problema está lá. E os direitos de habitação, não interessa se a pessoa é cigana, se é negra, se é o que for. É para todos. E nem sequer é só para os portugueses. É para todas as pessoas que habitam o nosso território. Helena, voltamos um pouco atrás. Porquê é que a Helena, no meados dos anos 70, se liga ao PST? Qual é a sua... Vamos fazer a sua história política. Eu vou-lhe explicar. Vai para o PST porque eu estava naquela altura mais à esquerda. Ainda tentei o MES, que na altura já não existe, era um movimento onde esteve o Jorge Sampaio, o Ferro Rodrigues, exatamente, e amigos meus arquitetos. Mas a sua família era mais à direita? A minha família era completamente à direita. Eu não tenho raízes nem republicanas, nem liberais, nem de esquerda na minha família pessoal, direta. Mas tinha, efetivamente... Tinha esse exemplo da sua mãe, não é? Tinha o exemplo da minha mãe, mas a minha mãe não se metia em política. Portanto, eu, quando se dá o 25 de Abril, o Pedro, meu marido, envolveu-se muito, era amigo de Sá Carneiro, e envolveu-se logo no PPD, e, aliás, envolveu mais família, porque o António Capucho, que foi secretário-geral do PPD, é nosso cunhado, e foi o Pedro que o mobilizou para o PPD, e eu andei ali a ver, e depois, quando tentei outras coisas, mas, por exemplo, quando o MES faziam muitas discussões e debates, eu dizia, mas o problema agora não é discutir, o problema agora é fazer. E parecia-me que eram muito intelectuais, pessoas muito inteligentes e tudo, mas eu queria meter a mão na massa.
E, portanto, depois ainda vi o PS, mas o PS, na altura, também era muita gente que eu não conhecia, gente que tinha vindo do exílio, que estava um bocado fora da realidade nacional. E no PPD encontrei gente muito genuína, muito daqui, pronto, é aqui. E nós, na verdade, como eu sou logo dos primeiros, faço parte da primeira geração de pessoas do PPD, nós ajudámos a construir o programa. Portanto, a social-democracia do PPD não caiu do céu. Houve ali um grupo de pessoas no início que deu corpo a essa ideia da social-democracia. O PPD depois afasta-se muito. Mas, para além da... Helena... Portanto, eu entro, de certa maneira, lá está mais uma vez, para ajudar a resolver. Vamos lá ver se eu posso ser útil. Uma mulher que gosta de pôr a mão na massa, não é? E ser útil. Isso também mas para além dessa questão do programa, que dá trabalho, e alguém tinha que o fazer, não é? E, portanto, o que foi feito... Mas era uma luta ideológica na altura fortíssima. Nós íamos para as sessões de esclarecimento defender o PPD e apareciam oposições. É uma luta fortíssima. Aliás, com episódios muito engraçados. Eu gostava de falar, por exemplo, eu não sei se era isso que ia agora ia referir, que é... Nessa altura, a Helena vai com o Marcelo Rebelo de Sousa pelo país também para ajudar a implantar o partido, não é? Sim, senhora. Andam aí de carro pelo país. Não, andamos, aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa e eu éramos os dois secretários-gerais adjuntos do PPD, quando Sá Carneiro esteve fora. Só um bocadinho. Conhecia-o de sempre. Conhecia-o desde miúda? Ele também frequentava a praia onde andava ou não? Conhecia-o por razões que têm a ver, eventualmente, com os movimentos católicos, já não me lembro bem, mas conheço-o desde 16, 17 anos. Não, conhecia-o da juventude. Tanto ele como o António Guterres. Conheço-os de antes do 25 de Abril. Sim, eles também andaram ambos em bairros, não é? Sociais, sobretudo não é? O António Guterres. O António Guterres, na altura, estudante técnico. Mas depois estava a dizer, depois foi com ele pelo país? Fui com ele e não só, e o Pedro Roseta, e o Furtado Correia, e o Alfredo Sousa, que já morreu, que era uma grande figura, e era assim um grupo bastante combativo, e que andávamos pelo país todo. Olha, a primeira sessão de esclarecimento do PPD. Que se fala em 75? 74? 74 ainda. 74, no final de 74 foi quando foi o Congresso. Depois, a partir daí. Estou-me a lembrar, a primeira sessão que se fez, eu dessa vez não estava na mesa, a primeira sessão que se fez em Buriqueime, na terra do Cavaco Silva, nem eu sabia quem era o Cavaco Silva nessa altura, a primeira sessão que lá se fez foi o Pedro, o meu marido, que fez, com já não sei quem na mesa. Uma sala cheia. Havia uma grande vontade de participar na altura. As pessoas nunca tinham ouvido falar e queriam saber. E a sala cheia, o Pedro fala explicou... Muito eloquente. Muito eloquente, explicar a Constituição da República e a diferença entre as ideologias, a social-democracia, o socialismo e o comunismo, explicou aquilo tudo e depois no fim pediu perguntas. Silêncio na sala. E a mesa voltava em cima, então ninguém fazia uma pergunta. E há um senhor que eu vou contar esta história que é muito engraçada. Há um senhor que se chega à frente, eu tenho uma pergunta para fazer, faz favor. E o que é que o PPD pensa da aguardente medronho? Ora, aí está. Isto é o retrato daquele país naquela altura, está a perceber? Andávamos nós, um grupo de... preocupados com a explicar as ideologias. E as pessoas também. E as pessoas queriam saber, era a questão concreta naquele momento. Da aguardente medronho. Ou da batata, ou do que fosse, naquele momento. E, portanto, isto também foi uma lição para nós, que vinhamos cheios de ideais, mas que não conhecíamos o país. Sim. Também foi mergulhar no país a fundo e perceber as desigualdades, ao mesmo tempo a grande afetividade. Perceber que a política também é uma coisa direta, não é? E perceber era uma coisa muito engraçada. As pessoas não tinham muitos conhecimentos políticos, mas o povo português tem uma característica que nós, nessa altura, era muito evidente. São muito desconfiados. E, portanto, mal a gente... No sentido de o que é que esta malta vem aqui fazer? Viam umas coisas na televisão, faziam lá a sua opinião. O seu sobrolho, não é? Sobre as figuras militares, que apareceu muito nessa altura. Mal a gente fazia uma referência a uma sala, ou batia palmas ou assobiava logo. Mesmo sem a gente dizer mais nada, bastava dizer o nome. Portanto, estavam sequiosos de informação, mas ao mesmo tempo estavam a construir a sua opinião. Sim. Aliás, há uma cena extraordinária, que há uma senhora entrevistada por um militar do MFA das campanhas de alfabetização. Vai para trás dos montes. Isso é da RTP, na altura só havia um canal. Sim. Traz um senhor barbudo e tal, com uns grandes tijolos, os gravadores da altura, a perguntar à senhora o que é que a senhora pensa da Constituição. E se a senhora sabe que é uma Constituição, a senhora sabe que é uma Constituição, e a senhora, toda de parede também, empertiga-se e vira-se. E o senhor sabe que é um almude? Está a ver? Isto era o país real. Mas é o sinal de grande inteligência. Inteligência e também ao mesmo tempo era aí. Nós temos a nossa cultura, o nosso saber. Exatamente. O senhor sabe que é um almude, como quem diz, estás para aí agora. Exato. Pronto. Portanto, isto foi um grande banho de realidade que nós apanhámos todos. Porque na altura o país ainda estava muito distante, não é? A Helena morava no Estoril, vinha em Lisboa, mas não havia uma noção geral de como é que era o país. Como agora é, porque é tudo muito mais perto, não é? Não, é tudo mais perto e há a comunicação social. E há redes sociais, e há
telemóveis e ainda me lembro do anúncio do pastor a atender o telemóvel a dizer estou sim, quer dizer, quando de repente o telemóvel chega a um pastor, a gente percebe que o país mudou. O país mudou, porque essas pessoas não tinham contactos. Mas nessa altura houve histórias extraordinárias, não é? Não, constantemente este choque do país politizado com o país real, que também estava ansioso de política, mas não era aquela política que queria saber coisas muito concretas. Mas era frequente, por exemplo, no fim de uma sessão, perguntarem assim, então, já ouvimos, então perguntas, como é que se vota? E a gente lá explicava, o boletim de voto e tal. Eu lembro-me numa vez no Algarve, havia um senhor que disse, então já percebi, vai haver 2 cabines, uma para os homens e outra para as mulheres. Isto era, ao mesmo tempo, uma certa inocência, está a perceber? Sim. Ao mesmo tempo, uma certa inocência. Era tudo tão novo, não é? Era tudo tão novo, tão genuíno, mas ao mesmo tempo muito inocente. Mas houve algumas situações de maior hostilidade em que tivessem que fugir à pressa? Houve, porque o PSD, apesar de... Não, era um partido de direita, era considerado... Imensas vezes tivemos sessões boicotadas e sessões... Sobretudo no Alentejo? Não, no Alentejo, na Serra Algarvia, pelo Ar, Santarém... sessões boicotadas, isso era uma coisa que acontecia com frequência e a gente, olha, quando percebíamos que conseguíamos reagir muito bem, quando não... Tinham que sair, não era? Acho que houve uma vez que tiveram mesmo que sair pelos telhados, não é? Essa é uma cena que é verdadeira, mas que eu não estava... O professor Marcelo conta, não é? Ele conta e a memória das pessoas é traiçoeira. Mas eu julgo que ele envolve a Helena nessa história. Mas já disse, Marcelo, eu não estava lá nesse telhado, eu não estava... Sabe que a memória... Ao fim de algum tempo a memória é traiçoeira. Como eu fiz muitas coisas com o Marcelo, porque éramos os 2 secretários-gerais adjuntos, fizemos muitas sessões juntos, na memória dele aquilo ficou associado às coisas que fazia comigo. Mas dessa vez em Beja eu não estava. Que estavam numa arena, não era? Não, e depois tiveram que fugir pelos telhados. Foi complicado e a Maria Virgínia Estorninho, que era de lá do Alentejo e que estava a organizar aquilo e que hoje é a minha secretária na Assembleia Municipal, foi presa, ficou lá presa, foi complicado. Portanto, havia momentos difíceis. Mas a Helena diretamente nunca teve assim? Então não tive. Sem problema nenhum. A gente não tinha medo deles, eles não tinham medo da gente. Então. Tive vários. Mas esse momento mais tarde, depois, quando fui fazer campanha pela Aliança Democrática em Setúbal, em 1979, também tive assim uns momentos intensos. Mas tudo se fez. E tudo isso estabilizou, não é? Porque... Não é só isso. Havia ali uma mistura. Por um lado, havia de facto agressividade latente e nós estivemos à beira de uma guerra civil. Esta é que é a realidade. Estivemos à beira de uma guerra civil. Mas, por outro lado, há episódios depois, no meio disto, recambulescos. Recambulescos, quer dizer, caricatos, que não lembra a ninguém. A figura que a gente cita muitas vezes, do Pinheiro de Azevedo, que no meio das piores coisas, de repente diz uma frase e desbloqueia uma situação complicadíssima. Eu não gosto de fazer greve, o governo foi fazer greve. Alguma vez, não há na história de... Ele também é dele aquela frase de que eu não gosto de ser... sequestrado. Eu não gosto de ser sequestrado, Não gosto de ser sequestrado. Não gosto de ser sequestrado. Portanto, é isso é muito engraçado ver esse momento em que estava tudo a despontar, havia muita energia à solta, houve muito risco, houve efetivamente violência organizada e havia possibilidades de haver um confronto, mas o confronto acabou por não se dar, por outra, deu-se no 25 de novembro, mas acabou por ser resolvido pacificamente e penso que, ao contrário, aliás, do que muita gente diz, o próprio Partido Comunista contribuiu para que a solução fosse pacífica. Para não haver... O próprio Partido Comunista, a certa altura, o Dr. Álvaro Cunhal percebeu que aquilo, por ali, não podia ser. Poderia ser trágico para todos. Exatamente. Não é? Exatamente. Havia muitas armas. O PPD tinha armas, o PS tinha também armas. Também tinham armas. Tinha. Estava tudo preparado para uma possibilidade, não é? E tínhamos acabado de sair de uma guerra colonial. As pessoas tinham granadas em casa. Tivemos mesmo ali, podia ter acontecido assim um disparate grande, está a ver? Um disparate grande. Mas havia uma tal vontade de fazer novo. 48 anos de ditadura é muito tempo. Havia uma tal vontade de fazer novo que essa vontade sobrepôs-se. Eu fascinei-me muito esse período. Para si, esse foi o momento mais exaltante da sua vida, politicamente? Não, são coisas diferentes. Foi muito exaltante em muitas coisas, noutros marcou-me para sempre. Eu acho que o momento exaltante, propriamente dito, da minha vida foi o dia 25 de Abril. Esse é que é aquele dia, que marca... E os dias a seguir... Todas as pessoas que viveram esse momento... Não, é impressionante. Ir para a porta de Caxias, abrir esses portões e sair, o Nuno Titónio Pereira, que era o meu patrão... Era um dia novo, não é? Era tudo novo. Era tudo novo. Olha, lá em casa, minhas filhas eram pequeninas e no dia 25 de Abril o tempo estava assim, mas depois ficou um sol radioso. 1º de Maio estava um sol radioso em Lisboa.
E andávamos na Revolução, na rua, não ia, eu quase nem ia dormir a casa, tinha uma velhota que tomava conta das meninas e andávamos na Revolução. Diziam mesmo assim, andamos na Revolução? Não, nem dizíamos onde é que está, mas obviamente não podíamos deixar de ir para a rua, estávamos na rua. E a uma certa altura ela pergunta a uma menina, mas as meninas perguntam, minhas filhas usavam botas ortopédicas. E a senhora Catarina, que tomava conta delas, disse-me assim, as meninas perguntam se podem tirar as botas ortopédicas, se podem pôr sandálias. E eu disse, claro que podem, é a democracia. Veja bem, tocou tanto que até nestas coisas pequeníssimas, de uma criança de 6 anos tirar as botas e pôr umas sandálias... Era a democracia. Era a democracia. Foi esta viragem que foi repentina e que marcou as pessoas, naturalmente. Helena depois portanto, permanece no PSD até 86, julgo eu. Depois... Eu estou até à candidatura do Mário Soares para a presidência. Eu não apoiei, final de 85, 86. Não apoiei o Freitas do Amaral e disse-lhe, aliás, eu sou muito amiga dele e tenho muito respeito, também é uma pessoa que eu respeito muito, e disse-lhe antes de tudo, no verão anterior, disse ao Diogo, eu não te vou apoiar. Eu gosto muito de ti, mas não te vou apoiar não por ti, porque eu confio completamente em ti, mas pela onda que se vai gerar atrás de ti, eu não te vou apoiar. O PPD não tinha candidato e, portanto, eu decidi apoiar o Mário Soares, informei o PSD que saía do partido porque queria liberdade interior. Uhum. E assim foi. E o PSD não teve um comportamento muito correto, porque não aceitaram o meu cartão de militante e puseram um processo disciplinar. Porque a Helena não era uma militante qualquer, era uma militante com... Sim, está bem. Precisa agora de high profile, está bem, mas uma notoriedade no partido. Você entra livremente no partido. No dia em que quer sair livremente, bem, podem dizer que não lhe aceitam a saída, não é? Depois aconteceu o mesmo no PS. Porque na verdade não era isso que impedia que saísse ou não saísse. Claro, mas, gente, eu gosto de cumprir as regras. Portanto, vou cumprir tal. Quando foi com o PS foi a mesma coisa, porque eu saí do PS para fazer a campanha de Lisboa. Eu tinha dito lá no PS, na altura era o José Sócrates, secretário-geral, olha, eu gostava de participar, tinha caído o Executivo, vai haver eleições, eu gostava de participar. Não me propuseram para nada, nem para o último lugar da freguesia, nada. Não, então tenho que fazer um movimento de cidadãos para ir por mim. Mas não posso fazer um movimento de cidadãos estando no partido. Sendo militante. Foi entregar o cartão. Não me aceitaram o cartão. E disse, meu Deus, outra vez. Mas pronto. Eu pensei que... Aliás, eu gosto de sair pelo meu pé. Mas ele deu uma entrevista em que disse uma frase que eu achei de graça, que disse que eu até sei que eles até ficam aliviados quando eu saio. Pois ficam. Tem essa sensação? Tenho, completamente. Aliás, quando os do PPD, meus amigos, me diziam, faz muita falta, eu dizia, não faço falta nenhuma, então foi preciso sair para o Cavaco ter a maioria absoluta, vocês já estão a ver como isto é. Saio eu e vocês rapidamente, pronto. Enfim, não são fáceis. Que é uma voz incómoda e que não... Sou uma voz incómoda, mas também sou uma pessoa disciplinada, é preciso dizer-nos isto. Quando uma pessoa entra num partido, não quer dizer que concordo com tudo, mas aceita a regra da maioria, aceita as regras dos estatutários, aceita essas coisas. Porquê é que a gente entra no partido? Eu, nas alturas em que entrei, eu quero fazer coisas e sozinha não sou capaz. Não tenho força, eu preciso de um ombro a ombro comigo. Portanto, os partidos permitem-nos um quadro para a gente intervir na sociedade de uma forma organizada e de acordo com determinadas ideias. Se uma pessoa não quer sujeitar-se a isso, é melhor não se inscrever. Uhum. Agora, inscrever-se naquela de agora inscrevo-me que é para subir e para chegar a este lugar, isso para mim é o horror dos horrores. Uhum. Quando me perguntam carreira política, eu não tenho carreira política nenhuma, eu tenho uma vida política. Mas qual carreira? Eu não dei aqui a fazer carreira nenhuma. Eu fui defrontando desafios. Acha que essa independência é uma das suas marcas? E os portugueses reconhecem-lhe essa característica? Acho que as pessoas reconhecem isso, mas acho que as pessoas que estão afiliadas em partidos também devem ser independentes. Quer dizer, a independência é um direito... Mas às vezes não é uma qualidade muito valorizada, não é? Pois, mas a independência é um direito do ser humano e, portanto, todas as pessoas, para serem livres, têm que ser independentes. Uhum. Mas para isso é preciso uma grande disponibilidade, não é? Para não ficar agarrado ao lugar, e não é só isso. Para dizer o que se pensa, para não se fazer o que não se quer. Não é? E não é só isso. É preciso, uma amiga minha costuma dizer, no meu movimento, costuma dizer, nós somos independentes, mas não somos independentes uns dos outros. Uhum. Portanto, eu tenho muito essa consciência que eu não sou independente das outras pessoas. Eu sou independente em relação às minhas decisões. Mas em relação às outras pessoas, eu só consigo trabalhar com gente à minha volta. Nós trabalhamos em conjunto. Uhum. Eu não sou... Não quero ser protagonista de nada e quero ombro a ombro. Helena, tenho mais uma pergunta para acabar, porque já lá vão 50 minutos e temos que terminar. Que é esta. Quando a Helena olha para a atual política, vê
nos partidos, quem é que vê como aquelas figuras que acha que vão poder ser líderes no futuro? Posso-lhe fazer este pedido de exercício? Quem é que vê no PS, no PSD, no CDS, no Bloco? Eu não gosto de estar a fazer futurologia. Depende muito dos... Quem é que gosta de ouvir? Então, quem é que são as novas vozes que a atraem? Atraem no sentido de que acha que têm qualidade que vale a pena ouvir? As novas vozes que me atraem são muito mais novas. São os miúdos que estão nos liceus e que foram sensibilizados pela greve da Greta, Sueca, da questão do clima, e são miúdos que estão a despertar para a coisa política e a dizer aos adultos: parem com isso. Esses são os que me atraem. Aí é que está a minha esperança. É uma gente que vem dizer: nós queremos o planeta, temos direito a ele. É tão nova esta guerra e é tão diferente a maneira de abordar. É tão bonito serem os miúdos a dizerem aos pais e aos avós: parem com isso. São os meus heróis. Neste momento são os meus heróis. São os meus heróis. Helena, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Gostei de conversar consigo na última hora. Esta entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1 e na RTP Internacional e, a partir deste momento, no site da RTP em RTP Play. A todos, muito obrigado. Boa noite. Regresso na próxima semana.